Para quem quer um bom termômetro de como anda o mercado imobiliário de alto padrão aqui no Brasil, uma ótima pedida é olhar para os grandes fundos. E hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de fevereiro de 2026 do JSRE11, para entender as estratégias e o que os números estão dizendo de verdade. E vamos direto ao que interessa. O número principal do mês para o fundo foi esse aqui, 86 centavos. Esse foi o resultado total que cada cota do fundo gerou em fevereiro. Mas já adianto que não foi bem isso que caiu no bolso de quem investe, tá? Então, para a gente desvendar tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com o resultado do mês, depois dá uma olhada nas jogadas estratégicas da gestão, mergulha nos números, conhece os imóveis que são a base de tudo e, no final, a gente fala sobre desempenho e o que esperar para o futuro. Bora lá então, começando pelo começo. Vamos entender essa diferença aí entre o que o fundo ganhou de dinheiro e o que ele, de fato, pagou para os cotistas. E só para todo mundo ficar na mesma página, um fundo de investimento imobiliário, o famoso FII, é basicamente um jeito de investir em imóveis gigantes, sabe? Tipo prédios comerciais, só que sem precisar comprar o prédio inteiro. Cada um compra um pedacinho, que é a tal da cota. Agora sim, este é o segundo número crucial, 48 centavos por cota. Foi exatamente esse o valor que o JSR11 pingou na conta dos seus cotistas em fevereiro. Bom, isso levanta uma dúvida bem óbvia, né? Peraí, se o fundo fez 86 centavos de resultado, por que ele só distribuiu 48? Onde foi parar essa grana toda? A resposta, na verdade, está numa gestão bem pé no chão, bem prudente. O fundo guarda uma parte do lucro em caixa, o que a gente chama de resultado acumulado. Isso dá um fôlego para o fundo cobrir alguma despesa inesperada ou aproveitar uma boa oportunidade de investimento que apareça, enfim, fortalece a saúde financeira dele para o longo prazo. E por falar em gestão, vamos dar uma espiada no que a equipe que comanda o fundo andou fazendo em fevereiro. Olha, o mês foi bem movimentado na parte de inquilinos. A grande notícia foi a entrada da gigante farmacêutica Novartis, ocupando uma área enorme. Por outro lado, teve a saída da NCR, mas, e aqui está o detalhe, eles pagaram uma multa de rescisão bem gorda, equivalente a quase um ano de aluguel. Então, uma coisa meio que compensou a outra. Mas a jogada de mestre do mês, na minha opinião, foi essa aqui. O fundo usou caixa para quitar, de forma antecipada, uma dívida de 135 milhões de reais. Isso é gigantesco. Porque, na prática, além de diminuir o risco do fundo, também reduz as despesas com juros lá na frente. Um movimento super estratégico. Beleza, agora vamos mergulhar um pouco nos números para entender de onde saíram aqueles 86 centavos por cota. Os números brutos pintam um quadro bem claro, né? O fundo arrecadou mais de 22 milhões de reais, vindo principalmente dos aluguéis, e teve uns 4 milhões e meio em despesas. Fazendo a conta, o resultado final foi um lucro de quase 18 milhões de reais só nesse mês. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais visual. A barra da receita, grandona, a de despesa, bem menorzinha. O que sobra é essa barra de resultado bem robusta. É a matemática simples que mostra que o fundo está saudável. Tá, mas de onde vem essa grana toda? No fim do dia, vem do tijolo, né? Então, bora conhecer o portfólio de imóveis do JSRE11. Quando a gente olha a composição dos ativos, não tem muito segredo. Mais de 86% do valor do fundo está ali, em imóveis físicos. O resto se divide em outros investimentos, mas o coração do negócio, sem dúvida, são os prédios. E a estrutura de posse desses imóveis é bem inteligente. O fundo não só é dono de edifícios diretamente, como também investe em outro fundo, o JSRI. Na prática, isso funciona como uma camada extra de diversificação, permitindo ao JSR11 ter uma fatia de um portfólio ainda maior de imóveis de alta qualidade. E não é qualquer imóvel, não. A gente está falando aqui da elite do mercado corporativo. Edifícios com classificação AAA, AA, localizados nos melhores endereços comerciais do país. E claro, imóvel de alta qualidade atrai inquilino de peso. Ter empresas como a Salesforce e a Unilever lá dentro não só garante que o aluguel vai cair na conta todo mês, como também valoriza o próprio prédio. E a lista de gigantes continua. A diversidade de inquilinos com empresas de vários setores como tecnologia, seguros e saúde dilui o risco e garante um fluxo de receita mais estável para o fundo. Ok, com tudo isso em mente, como é que o fundo tem se saído e o que dá para esperar daqui para frente? O dividendo de fevereiro, quando a gente projeta para o ano todo, representa um retorno de 8,60% ao ano sobre o preço da cota. E o melhor
é isento de imposto de renda para a pessoa física. É um rendimento bem atrativo. E este gráfico de performance mostra o quadro completo. Nos últimos 12 meses, o retorno total do JSRE11 superou com folga o IFIX, que é o principal índice do setor, e também o CDI. Olhando para frente, a própria gestão do fundo deu uma sinalização. Eles projetam manter os pagamentos de dividendos numa faixa entre 48 e 56 centavos por cota nos próximos meses, o que indica uma expectativa de estabilidade. Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: com a dívida lá embaixo, inquilino novo e de peso chegando e uma performance que está batendo o mercado, será que o JSR11 não está construindo uma base ainda mais sólida para o futuro? As ações deste mês com certeza apontam nessa direção.